que ele tinha ficado de um processo bem grande da Copa. Ele tinha ficado a semana anterior 40 horas, a semana inteira em cima daquele processo, e ele chegou numa lista de processos que ele tinha que auditar, que tinham evidências concretas de que ele precisava olhar um pouquinho mais no detalhe. Ele refez o mesmo processo com inteligência artificial, com as técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui, e as 40 horas ele transformou em 3 horas, e 95% das coisas que estavam na lista de auditoria dele, que ele fez manualmente, a IA recomendou. Aí ele até falou assim, olha, Du, eu só não fiz mais rápido, porque o começo eu fiz com muita calma, e só não cheguei no 100% porque no meio do caminho eu cansei e eu fui saindo. Então, assim, aqui já está uma evidência de uma pessoa que vocês conhecem, de como que passou pela trilha e ajudou muito. Então, assim, a gente ajudou as pessoas a capacitar, aprender, a aplicar e a gerenciar. Como que vem a parte do gerenciamento? Tem um monte de gente pedindo ferramenta de inteligência artificial. Eu imagino que o pessoal da VEG aqui, que está numa área de TI, um monte de gente deve estar batendo lá na porta deles, lá falando assim, olha, eu quero essa, eu vi que saiu isso, agora vamos fazer slide com essa. Não, não. Sei que vou contar um segredo para vocês. Um segredo ou não, mas assim, uma coisa, dica de trincheira que a gente vê. Depois de 3 meses, mais ou menos, a maioria das pessoas fica usando a ferramenta cara só para responder e-mail. Então, assim, o que que a gente faz? A gente organiza toda a disponibilização de ferramentas seguindo a estrutura do Belt. Então, assim, você vai ter a ferramenta adequada a dependendo do teu nível de graduação e por um tempo limitado. Ninguém tem ferramenta infinita. Você tem a ferramenta que é adequada para o teu nível e a gente cria até alguns mecanismos de incentivos para o pessoal devolver antes se não estiver usando. Então a gente faz esse tipo de coisa porque aí a gente consegue saber quem é que está com a ferramenta, como que está acessando, como que a gente vai homologar os projetos. A gente consegue centralizar, mas não centralizar no nível de engessar, mas centralizar no nível de organizar, sabe? De garantir autonomia, mas também não ser uma coisa que a gente vai ficar no meio do caminho ali, sabe? Meio sem saber o que fazer. Então os belts ajudam muito a gente nesse caminho. A gente tem trilhas do nível de não técnico, pessoas técnicas e para a liderança também. Mas como a gente acaba trabalhando, sabe, também, a gente vem com os treinamentos que a gente vai fazer uma amostra aqui com vocês, aí a gente evolui para a parte de consultoria e governança, onde a gente ajuda a estruturar toda a governança, todos os ritos, tudo que precisa dentro dessa estrutura, e desenvolve. E aí até a felicidade também falar, a gente está bem num momento bem importante, assim, o nosso livro está indo para a gráfica no final da semana. Depois de ter feito vários desses bootcamps, a gente organizou tudo nesse livro aqui, chama Desbloqueando o Poder da IA, e a gente vai fazer o lançamento no comecinho do próximo mês. Então, fica o convite aí para vocês nos seguirem nas redes ou nos conectarem no LinkedIn para acompanhar e estar por perto dentro dessa estrutura. Então, agora que vocês já entenderam um pouquinho mais, eu fiz uma questão de dar um pouquinho mais de detalhe nesse começo, dado a área de atuação de vocês, sabe? De organizar a cabeça, de falar, olha, isso, isso, isso. E aí agora a gente vai fazer, a partir de agora, a gente vai dar play no nosso workshop Start, que é um workshop para a gente discutir como fazer uso seguro, eficiente e responsável da IA. E eu vou mostrar alguns projetos para vocês. Então, é muito nessa estrutura. E só alguns combinados antes de a gente começar efetivamente, assim. Pessoal, nosso foco aqui é resultado real, mas é um resultado leve. É, assim, sintam-se super à vontade, é um espaço seguro, não tem pergunta boba. Boba é ficar com dúvida. Podem abrir o microfone a qualquer hora ou clicar na mãozinha aqui para a gente trocar, vai ser um prazer. Eu prefiro muito mais quando tem essas trocas, que eu tenho a segurança de que eu estou fazendo esse terceiro ponto aqui, que é gerando o máximo de valor para vocês, direcionando o caminho aqui para o que vocês têm feito. E a última coisa mais importante, assim, não acreditem em nada que eu falar aqui, testem tudo. Não significa que é errado, mas significa que vocês precisam testar, vocês precisam ver. A inteligência artificial tem uma certa aleatoriedade. E é muito fácil se impressionar com os resultados, mas, pô, o Eduardo conseguiu ou não conseguiu, o que que aconteceu? Então, acho que é super importante colocar a mão na massa aqui, eu vou dar algumas oportunidades aqui ao longo do caminho. Fechada? Então, vamos lá. Então, assim, vamos começar descomplicando o que que é inteligência artificial, Gen AI,
sabe? O que que é IA, o que que é Gen AI, é a mesma coisa, qual que é a diferença, como que usa, é de passar no cabelo, de comer, é do quê, sabe? Então, o que eu quero fazer com vocês é que IA não se torne insônia e ansiedade, mas que seja parte da solução e não parte do novo problema, que IA seja inteligência artificial mesmo. E para a gente começar a dar uma destravada aqui, queria fazer um primeiro desafio, que vocês apontassem que qual dessas frases não foi escrita por IA. A frase número 1 é: treinei uma IA para me ajudar a ser produtivo, agora somos dois procrastinando juntos. Frase número 2: já pedi para a IA organizar a minha vida, mas ela respondeu: calma, nem eu consigo lidar com tanta aba aberta. Frase número 3: a IA não faz o meu café, mas já está escrevendo as mensagens que eu mando para os meus contatinhos. E aí, qual dessas três aqui não foi escrita por IA? Número 1, número 2, número 3? Nossa, as três são bem humoradas, então eu não imaginaria que a IA tem esse senso de humor, mas eu colocaria talvez a três. Tá, você acha que ela não está preocupada com os contatinhos? É, eu acho que os contadinhos é uma coisa mais assim informal demais. Tô achando que a IA não chegou nesse nível, talvez, é a minha percepção. Tá bom. E aí? Alguém acha que é outra opção? Eu acho que é a opção 2. Por quê, Tamires? Alessandra, porque não sei, tanta aba aberta, parece muito E tá escrito, assim. agora que eu vi, tá escrito aba berra. Isso é sem querer ou de propósito. Aí talvez não Ah, dou ainda tem erro. E a IA não ia escrever errado. Ainda tem um erro. Acabei de ver, então mudei minha resposta, é a 2. Eu acho que é a opção 2. Boa, vou dar o gancho aqui então. Bom, a verdade é que todas elas foram feitas por IA. Sim, hoje está cada vez mais difícil saber o que que é o homem, o que que é a máquina. E tem um estudo da Universidade de Chicago que mostra que já tem algumas inteligências artificiais escrevendo errado para parecer mais humanos. Não existe nada mais humano do que escrever errado, do que o erro. Meu Deus. Só que assim, Assustador. ninguém quer ser atendido por robô. Quem aqui quer ser atendido por robô? Ninguém. Ninguém. Mas toda hora a gente tá sendo, né? Quero falar com a atendente. E quando trava, não dá, ele fala, então isso daqui realmente tem que ser de segunda a sexta. Tá sendo com Exato. todas as Tudo tá pessoas. virando robô, mas ninguém quer ser atendido por robô. É E a o povo Universidade tirando sarro que tá com saudade, né? Daquele operador de telemarketing que a gente reclamava tanto. No fim das contas. é um pouco Vou estar disso. transferindo sua ligação, senhora. A gente tá com saudade desse É, robô. nossa senhora, isso é legal. Um bom, um bom pensamento. Eles não estavam com essa visão, não. Mas qual que é o negócio? Tem algumas IAs que estão escrevendo errado para se tornar mais humanas, e tem evidências que mostram. Esse estudo aqui específico, o que que eles fizeram? Fizeram três grupos. Um grupo que teve. Os três tiveram contatos com robôs respondendo, só que um respondia rápido e sem nenhum erro, e parecia um robô. O outro que escrevia errado e devagar, que parecia um atendente com preguiça, e um terceiro que escrevia devagar, errado e logo na sequência corrigia, e parecia um atendente esforçado, querendo ajudar. O nível de satisfação nesse terceiro grupo foi gigantescamente maior do que nos outros três e muito parecido com o atendimento humano. Então, assim, hoje está cada vez mais difícil saber o que que é máquina, o que que é humano, e inteligência artificial é só isso. Isso que a gente acabou de fazer foi replicar o teste de Turing, atualizado para 2025, do que o Alan Turing fez lá em 1950. Ele publicou um artigo que ele queria responder a seguinte pergunta: será que os computadores um dia vão conseguir pensar? Só que é muito difícil, cientificamente, você falar o que que é pensar. E ele trocou a pergunta para: será que as máquinas conseguem simular bem o comportamento humano? E aí a premissa que ele assumiu foi que os humanos pensam. Então, se a máquina conseguir simular o comportamento humano e os humanos pensam, tem uma evidência de que a máquina consegue pensar. E aí o que ele fez? Ele pegou, esse aqui é o experimento, o teste de Turing, que talvez alguns de vocês já devam ter ouvido por aí. O que ele fez? Ele colocou de um lado da sala uma pessoa que mandava uma pergunta, do outro lado da sala tinha uma outra pessoa e um computador. E o desafio era ele descobrir quem é que está respondendo, é a máquina ou é o humano. Se ele não conseguisse diferenciar, existia uma evidência de que a máquina consegue simular bem o humano e, por consequência, consegue pensar. Então, no fundo, o que que eu quero, por que que eu estou trazendo isso? Porque IA é só isso. Inteligência artificial é simplesmente toda máquina que simula o comportamento humano. E é por isso que o filme que retrata a vida do Alan Turing se chama O Jogo da Imitação, que é um jogo de imitação.
É um jogo da máquina imitando o humano. Isso descomplica muito. IA é simplesmente toda máquina que simula o comportamento humano, e a gente tem diversos comportamentos. Então tem o nosso comportamento de movimento, tem uma IA que é robótica, que lá na VEG eu já visitei, tem muito robô, sabe? Tem muita coisa lá, e assim, são um tipo de inteligência artificial. Claro que tem algumas inteligências artificiais que a gente pode considerar mais ou menos inteligentes, mas isso é um assunto para um outro momento, assim. Tem um outro comportamento humano que é da visão computacional, que está nos carros autônomos agora, do aprendizado, que é o machine learning, o aprendizado de máquina. O deep learning é uma forma ainda mais avançada de aprendizado, que está lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, aprendendo com os conteúdos que a gente assistiu e recomendando aquilo que provavelmente a gente vai gostar. A comunicação, com o processamento de linguagem natural, lá com a Alexa, tá com a gente já há bastante tempo, e agora a única coisa que é nova, são duas coisas que são novas. Uma, primeira, que é um novo tipo de inteligência artificial, que simula a criatividade, e o que ela traz de novo é a facilidade de uso. Desenvolvedor, técnico, ou um cientista de dados para você conseguir extrair muito valor da IA. Agora, é igual falar no WhatsApp. É uma caixinha ali, você está falando com a IA, está falando com um amigo que está te ajudando. Existem diversas plataformas de inteligência artificial. O ChatGPT é uma, tem o Gemini, que o pessoal ali da Unimed está usando, o Copilot, que é o stack da Microsoft, e o Claude da Anthropic. Esse aqui ninguém sabe falar o nome. É Claude, Claude, até Cláudio, beleza, tá valendo. Se o Cláudio é teu amigo, segue com o Cláudio, vamos embora. Mas qual que é a ideia aqui, pessoal? IA é esse grande guarda-chuva, e GenAI é só um tipo. É um tipo novo de inteligência artificial. Então, tudo que eu falar aqui de IA, para não ficar falando GenAI o tempo todo, entendam como GenAI, tá? Mas assim, se fosse para ser ultra preciso, toda vez que eu falei IA, eu deveria ter falado GenAI. Então, assim, IA é esse grande guarda-chuva e GenAI é esse tipo específico. E a gente vai explorar, a partir de agora, 3 grandes desafios: o uso eficiente, seguro e responsável. E a gente vai pegar um de cada vez, tá? Então, o primeiro, uso eficiente. E a grande reclamação é: a IA tende a ser genérica. Esses dias eu vi até um humorista reclamando. Usei a IA para escrever minhas piadas e só fez piadoca de tio. Então, assim, falei, beleza. Só que tem um grande desafio aí, sabe? Que ela tende a ser genérica, mas ela pode não ser genérica. Eu vou mostrar para vocês o como que a gente pode fazer isso. Eu tive a sorte de, logo depois do boom do GPT, eu estar com o Chris Ye, que é o autor desse livro chamado Blitzscaling, que ele escreveu com o fundador do LinkedIn, o Reid Hoffman. Ele é um investidor do Vale do Silício, e a gente estava aqui em São Paulo, e ele estava falando sobre inteligência artificial e tal, e eu fiquei muito intrigado, assim, falei, Cris, sim, tem poucas ferramentas, todo mundo usa as mesmas, como que eu vou ter um resultado melhor do que as outras pessoas? E aí ele deu até uma regalada nos olhos pequenos que ele tem, assim, e falou assim, olha, Eduardo, o mundo não aconteceu ainda, não sei te dar uma resposta precisa, mas eu posso te dar 2 direções. A primeira é que a IA, ela funciona como um input, um processo e um output. É um caminho, um processo natural, né? Então tem uma entrada, um processamento e uma saída. Se você melhorar o teu input, o teu processo, a tua saída vai ser melhor. E ele falou, olha, eu já investi em centenas de startups, e todas que deram certo foi por um desses 4 motivos. Ou porque conseguiram fazer alguma coisa melhor, ou mais barata, ou mais rápida, ou nova. Ele falou, invariavelmente, uma dessas 4 coisas. Ele falou, eu não consigo te dar uma resposta exata ainda, mas pensa como que você pode combinar essas 2 coisas. Como que você pode gerar um input ou um processo que é melhor, mais barato, mais rápido ou novo, e você vai ter um resultado que se destaca. Ele falou, aí eu falei assim, nossa, entendi, ainda não tinha destravado todo o entendimento, mas eu falei, agora eu tenho um norte para como explorar. E essa visão que a gente vai olhar por aqui. Aí eu cheguei em casa, escrevi input, processo, output, como que eu melhoro cada um deles, e aí é nesse ponto que eu vou explorar aqui com vocês. Então, para melhorar os inputs, a gente usa técnicas de engenharia de prompt, e vou ser bem verdadeiro com vocês, assim, é um nome muito difícil para aquilo que é.
Não tem nada de engenharia. Não tem nada, nenhuma equação física, nenhuma integral que a gente resolve. Eu prefiro chamar de redação de prompt. É isso. Engenharia de prompt é redação de prompt. Se quiser vender mais caro, chama de arquitetura ou de design de prompt. Mas, assim, é redação de prompt, tá? É o como você escreve. E aí, para quem ainda está nos primeiros passos, prompt é simplesmente o comando ou a mensagem que você envia ali na inteligência artificial. Isso é um prompt. É a tua requisição, tá? E aí, como a gente melhora os processos? Primeira coisa, a gente seleciona as ferramentas e plataformas adequadas e depois a gente pode customizar, criando assistentes, automações, agentes, fazendo geração aumentada, fazendo ela ter acesso aos nossos conteúdos, que é uma técnica que se chama RAG, R-A-G, fazendo fine tuning de modelo, que é, sabe, customizando, fazendo ajuste fino do modelo ali, para ele conseguir nos entregar respostas melhores, e em casos mais avançados, ao invés de construir grandes modelos de inteligência artificial, a tecnologia que está por trás dos modelos de inteligência artificial chamam Large Language Model, que é um grande modelo de linguagem. E agora existem pequenos modelos de linguagem, que são específicos para uma coisa específica. Então, assim, ao invés dos Large Language Models, dá para a gente criar os Small Language Models, e a gente pode explorar diferentes tipos de resultado. Texto, tabela, gráfico, código, imagem, vídeo, som, um monte de coisa. Para mim, o mais mágico, o mais impactante é código. Eu sempre tive muita dificuldade para programar. Sempre foi uma coisa, não é uma coisa fácil para mim, não é intuitivo. Sabe, para mim, demanda muito esforço. Mas eu consigo entender. Se eu olho, eu consigo entender o que está acontecendo. E gerando os códigos com a IA, isso me desbloqueou um poder, sabe, expandiu minha capacidade gigantescamente. Mas saindo um pouco da teoria e trazendo um exemplo de como aplicar, então isso daqui, ó, vou colocar um exemplo, colocar alguns exemplos meio do dia a dia aqui, gente, depois a gente, no finalzinho, a gente vem para uns exemplos mais da área de vocês, tá? Mas mais para gerar uma intuição de como que a IA funciona. Então, como eu disse para vocês, é um input, um processo e um output. Esse aqui foi o prompt que eu mandei lá na IA. Então, olha, cria o cardápio de uma semana. É o objetivo, e eu cheguei nesse cardápio aqui, tem uma formatação simples, com café, almoço, lanche e jantar. No almoço tem um frango grelhado. Mas se, por exemplo, se eu faço jejum intermitente, quero perder uns quilinhos, eu não tomo café, para mim isso aqui já não serve. Se eu não como carne, também já não serve. Então, o que é? A resposta é genérica. Só que esse é o grande paradigma da IA. Assim, é não pesquisar igual no Google, com palavras-chave e frases curtas. O que a gente tem que fazer é começar a escrever pequenos parágrafos. E aí, depois desse pequeno parágrafo, vira 2 parágrafos, 1 página, 2 páginas, e a gente vai caminhando. E agora, de verdade, a gente vai conhecer a técnica de engenharia de prompt que vai dar um salto na qualidade dos prompts de vocês, que é uma técnica que se chama POPAF. É a primeira técnica fundamental de engenharia de prompt, tá? O que ela é? É uma sigla para persona, objetivo, público-alvo, atributos e formato. E aí um detalhe importante, repara que eu deixei o objetivo igualzinho, cria o cardápio de uma semana, eu não mudei o objetivo. O que eu fiz foi colocar a persona, olha, atue como nutricionista, cria o cardápio, para quem? Para uma pessoa vegetariana, porque se fosse para um atleta olímpico ia ser diferente. Atributos, eu quero foco em ganho de massa muscular, receitas fáceis, e um formato eu quero uma tabelinha com emojis. Olha a diferença de resultado. Olha a diferença de resultado comparado um com o outro, e é por isso que a gente tem o nosso mascote aqui no Lab, que é o marinheiro Popaf, que é o que torna os nossos prompts fortes, tá? Então, comparando a diferença dos resultados, a gente saiu da lógica de escrever uma frase curta de prompt genérico e adicionou o pop-up. Olha, atue como, faça isso para esse tipo de pessoa, com esses atributos, com esse formato. Se a gente faz isso, a gente dá um salto de qualidade gigantesco. E isso é o primeiro passo. É legal, Eduardo. Eu tenho feito isso, mas não de pronto, não tinha essa técnica. Eu vou fazendo aos poucos. Tipo, eu vejo ali e falo, mas eu sou vegetariana, por exemplo. Mas eu quero assim. E às vezes ele não faz automático, né? Ele não traz todo o resultado. Eu falo, agora me traz todo esse resultado. Você vai fazer um roteiro de viagem. Agora coloca nesse roteiro desse jeito, com isso que eu acabei de alterar. Aí ele traz.
Uhum. Tô fazendo uma forma mais complicada, eu vou refinando, né? Você vai fazendo passo a passo, né? Passo a Então você vai passo, se aproximando. Se a Aham. gente já coloca o pop-off desde o começo, a gente já consegue ir mais direto ao ponto. Uhum. E às vezes a gente coloca assim, olha, cria o cardápio de uma semana, às vezes ele fala, tá, mas qual que é o teu objetivo? Quantos anos você tem? Sabe, ele faz perguntas complementares para ele te ajudar a chegar na resposta que você quer. Então é como se ele fosse te ajudando a escrever o prompt, só que não de uma forma única, mas passo a passo. Então, assim, o pop-off, ela é a técnica que você consegue sair de um uso iniciante para um uso intermediário, nos primeiros passos ali do intermediário, só aplicando o pop-off a gente consegue evoluir muito. E todas as outras técnicas de engenharia de prompt a gente aplica aqui. Tá bem? A gente vai nessa linha. Então, assim, pop-off é a base de tudo. Então, a primeira coisa é isso. Aplica o pop-off e não prompts genéricos para ter esse salto de qualidade. E assim a gente consegue ter um uso eficiente. Agora vamos falar um pouquinho de uso seguro. Tudo que a inteligência artificial faz é identificar e replicar padrões. Ela identificou padrões não em um texto, mas num grande volume de textos disponíveis na internet. E na prática o que ela faz é o seguinte, ela não cria nada, ela copia, mas ela não faz igual, sabe? Ela tem ali uma aleatoriedadezinha dela. Isso é muito bom, porque a gente pode perguntar de qualquer coisa, ela vai nos responder, vai produzir conteúdos que parecem originais, só que a gente tem o risco dela identificar e replicar padrões em conteúdos que a gente não quer que ela identifique. Por exemplo, arquivos sensíveis. O pessoal da VEG ali trazendo daqui a pouco, sabe, algum segredo industrial, alguma tecnologia que ainda está para ser lançada. Então, é possível, sim, que a inteligência artificial aprenda com esses padrões. Só que aí eu vou até, para a gente deixar um pouquinho mais dinâmico, vamos fazer um desafio aqui. Vou pedir para vocês abrirem a ferramenta de inteligência artificial favorita de vocês, que pode ser o GPT, o Gemini, o Copilot, enfim, o que vocês tiverem à mão. E vocês colocarem o seguinte prompt: complete a frase "era uma vez", e assim que vocês chegarem na resposta, vocês coloquem aqui. Então, só mostrando aqui, estou usando aqui o chat GPT, e aqui o meu prompt é complete a frase "era uma vez". E nosso objetivo é o desafio das respostas idênticas. Vamos ver se a gente consegue chegar em alguma que é idêntica ou muito parecida. Então, aqui eu cheguei aqui foi o seguinte: era uma vez um curioso chamado Dumaneira que acreditava que toda história começa com uma pergunta e nunca termina, apenas muda de forma. Vamos lá. Ó, o da Vanessa foi: era uma vez uma menina curiosa que adorava fazer perguntas e descobrir histórias escondidas em cada canto do mundo. Um dia ela encontrou um livro antigo que não tinha fim. Cada página revelava um novo começo. A Kelly já veio com vários "era uma vez". Kelly, qual ferramenta que você usou? Qual O Gemini. Gemini? Você costuma pedir várias opções para ele? Não. Ah, sim. Até que sim. Ele deve estar utilizando a base, né? E eu usei o Pro. Eu não usei o Flash. Tá, beleza. Ele foi um pouquinho, ele trouxe várias mais opções daí, né? Bom, então, um rei e uma rainha que viviam num belo castelo, uma linda princesa chamada Aurora, enfim. E vocês veem aqui, ó, que todas as outras respostas aqui, a gente não chegou na mesma resposta, assim, na mesma entrega. Então, assim, com o mesmo prompt, quase na mesma hora, alguns nossos aqui, o da Alessandra, que vamos ver, era uma vez uma ideia que parecia pequena, mas que mudou tudo quando alguém decidiu acreditar nela. Tá coach, hoje ele acordou coach. Mas é isso, é isso que é a mágica, pessoal. Tipo assim, a IA, ela tem uma certa aleatoriedade controlada, que garante essas respostas que parecem originais, só que tem esse toque de aleatoriedade. Então, esse é um primeiro passo aqui para a gente entender. Vanessa, pode. Não, eu só ia falar nessa questão de mágica, porque eu usei o Copilot da empresa.
que eu nunca coloco nada pessoal, eu só coloco coisa da empresa. Aí eu uso o chat GPT no meu celular pro pessoal. E a Uhum. historinha que ele começou, tipo, tem tudo a ver comigo. Eu falei assim, gente, é uma história que eu leria, porque eu amo ler, eu amo o mundo, eu amo. Tipo assim, é tão engraçado, né? Eu falei assim, eu gostei do meu Era Uma Vez, eu fico pensando, gente, que coisa mais mágica mesmo isso. Vamos dizer assim, o Copilot não sabe de mim porque eu não uso o pessoal. Se fosse o Uhum. chat GPT, eu ia falar, sabe? Enfim, Aí, achei não engraçado façam isso isso. agora, mas depois no chat GPT vocês coloquem o que você sabe sobre mim, quais são meus pontos fortes e Ah, pontos fracos. Vai dar um pouquinho de medo, mas usem isso a favor de vocês, tá? Porque ele vai, enfim, ele identifica e replica padrões. É isso. Tudo que a IA faz é identificar e replicar padrões, e isso por ela ser como se fosse é uma rede neural, mas aí eu já vou entrar num caminho mais técnico aqui, não é muito foco. Mas a primeira coisa que a gente viu é que ela não gera as mesmas respostas, ela tem um toque de aleatoriedade que a gente pode controlar ou não controlar, e, como comentei com vocês, ela vai identificando e replicando esses padrões. E aí, só para deixar um pouquinho mais divertido ainda, fazer. Não sei, tudo que ela faz é fazer esse caminho de identificar e replicar. Não sei se vocês já assistem lá aquele Pequenos Gênios lá do Hulk, do Domingão com o Hulk, sempre falo Caldeirão, e aí eu me sinto ficando envelhecendo. Mas assim, no Domingão agora não é mais o Caldeirão, mas que ele pede para as crianças identificarem uma palavra e soletrar ao contrário. Então, o que eu fiz aqui para ele? Eu pedi, olha, identifique e replique o padrão abaixo para qualquer nova palavra que eu mandar. Então, é o seguinte, eu estou mandando aqui para ele gato, O-T-A-G, casa, A-S-A-C, escola, A-L-O-C-S-E. Eu não falei o que é. Assim, eu só coloquei, olha, identifique e replique o padrão para cada nova palavra, e eu vou mandar aqui governança, vou mandar risco. Olha, ele está pensando, e aqui, ó, o que ele faz aqui do ladinho? É como se ele criasse prompts para ele mesmo. Olha, identifiquei a ordem. A gente está invertendo as palavras, mandei aqui risco para ele, e ele deve me devolver O-C-S-I-R. Até ler é difícil, não sei como que aquelas crianças conseguem, mas assim, até ler, só letra, lendo as palavras já é difícil, imagina essa capacidade. Então, esse que é o negócio. A IA, ela é mágica, ela é excelente em identificar e replicar padrão. Só que, assim, ela pode aprender com as informações que a gente não quer que ela aprenda. E aí, provavelmente, vocês devem estar pensando, pô, mas será que ela aprende com as minhas informações? Ela pode entregar o meu conteúdo para outras pessoas? Eu vi aí na tua história que ela já te chamou de do maneira. Ela contou um pouco sobre você. Como que ela sabe isso? Ela aprendeu sobre você? Como que isso funciona? E até para desmistificar e para dar um pouco de clareza no como que essas ferramentas funcionam e estão organizadas, eu vou mostrar para vocês a arquitetura dessas ferramentas, e aí vou fazer aqui uma espécie de, não sei quantos conhecem aqui, mas uma espécie de constelação familiar de ferramentas, tal, a quantidade de logos que vocês veem por aí. Vamos organizar esse, né? Mas qual é o negócio? As ferramentas, elas têm uma camada de infraestrutura, tem os hardwares e os recursos de processamento em nuvem. Então, NVIDIA lá são os chips, as GPUs, que são como se fossem as CPUs que a gente tinha dentro de casa, só que são as GPUs, que são CPUs, vou chamar aqui, com anabolizantes. São umas CPUs super fortes que conseguem processar mais informações. Só que não adianta ter só as CPUs, a gente precisa ter toda a infraestrutura de nuvem, que a gente tem o Azure da Microsoft, o Google Cloud, o AWS da Amazon. Então, essa aqui é a infraestrutura. Dentro dessa infraestrutura rodam modelos fundacionais, que a gente tem diferentes tipos de modelos, que são os nossos LLMs e os multimodais, que são lá o GPT-4, o GPT-5, o Sora, o Gemini 2.5, o Cloud. Aí dentro do Cloud a gente tem o Rico, o Opus, o Sonnet, e dentro esses modelos, eles são acessados por plataformas. São ambientes que intermediam a nossa relação com os modelos. Então, a gente tem as plataformas. Então, o chat GPT usa o modelo GPT. Então, usa o modelo GPT, exemplo aqui, ó. Então, aqui a gente está no chat GPT e a gente pode selecionar os diferentes modelos.
Então, aqui são os modelos 5, aqui o modelo 4O. No Gemini, a mesma estrutura. Então, a gente está usando o Gemini, que é a plataforma de inteligência artificial, e a gente tem os diferentes modelos. A gente tem o Flash, o 2.5 Pro. Então, a gente tem os diferentes modelos, então são as plataformas que consomem esses modelos. E dentro dessas plataformas, a gente tem ferramentas. E a gente tem o Deep Search, que é uma busca profunda. Então, tinha uma incomodação muito grande que a IA, ela te entregava para a gente só uma resposta, uma única fonte. E aí, o que foi criado foi o Deep Search, que ele busca ali em centenas de sites, 100, 200, 300 sites para te entregar uma resposta. Uma outra coisa é a parte de memória. O que é importante, gente? Diferenciar isso. Isso daqui, ó, e aí é super importante para vocês de risco e compliance entenderem bem essa diferenciação. Para todo mundo, mas para vocês em especial. Existem dois tipos de coisas. Toda vez que a gente está usando a ferramenta de IA, a plataforma de IA, para ser mais específico, a gente não está treinando o modelo. A gente não está mudando o modelo que está aqui embaixo. Então, assim, se eu usar, e a Tamires usar, a Vanessa usar, a Kelly, a Alessandra, cada um vai estar usando um modelo cru, o modelo só com as informações dele. Só o que ele faz? Ele meio que faz uma colinha. Tem uma colinha sobre mim, tem uma colinha sobre cada um de vocês aqui. E aí, toda vez que ele vai gerar um prompt, ele pega essa colinha e ele processa junto. Só que essa colinha fica interna. Ela não fica disponível na rede. Então, o uso não treina o modelo. O que ele faz é como se fosse uma colinha de cada um de nós, tá? E aí tem um ponto importante. Até pode falar, Tamires. Mesmo que eu use no modo temporário, ele também faz esse treinamento? Não, o modo temporário não. O modo temporário, ele fala que ele não faz esse treino, sabe? Ele não faz essa colinha, tá? E aí, o que é importante da gente ver? Eu vou mostrar aqui no GPT, ó, tem algumas coisas que são importantes. Então, estou aqui no GPT, vi aqui em configurações, e aqui, ó, tô vindo aqui em controlar dados. Olha, aqui, e eles são bem safados, tá? Eles não falam assim, posso treinar com seus dados? O que eles falam? Melhorar o modelo para todo mundo significa o seguinte, eu posso ir juntando todas as tuas informações para treinar o próximo modelo? Então, eles falam, não, desativado, sabe? Eu não quero que você faça isso. Se você deixar ativado aqui, você vai estar dando as informações, ele pode usar essas informações para treinar os próximos modelos. O que é importante, gente? Ele vai treinar os próximos modelos aqui. Ele não vai mudar o modelo atual e entregar para outras pessoas as suas informações. Então, isso aqui que é super importante, eu deixo desabilitado. Se alguém quiser, como que eu posso colocar? Quiser ser generoso com o futuro da humanidade, dar seus dados para treinar, fica super à vontade para fazer essa caridade, mas esse daí eu não estou podendo ajudar. Eu prefiro ajudar de outras formas. Então, isso aqui é uma das formas. E a outra coisa... Eduardo, só um pouquinho. Isso é só no modelo pago, né? Porque no pessoal eu não uso pago. Ele não tem essa configuração. Aí você vai ter que... Aí tem várias travas para forçar você a contratar. Então, isso daqui no modelo... Mas no Gemini você consegue desativar, tá? Uhum. No Gemini, só que ele é meio ruinzinho, porque daí você perde todo o contexto. Uhum. Aí você tem que vir em atividade, e aí você coloca aqui, ó, desativar. Uhum. E aí você desativa que ele meio que faça esse registro sobre você. Uhum. Mas isso aqui é um outro caminho. Então tem muito essa estrutura aqui que a gente vai fazer. E aí, outra coisa que é importante, aqui deixa eu só pegar aqui, ó, personalização. Então, isso que eu comentei com vocês, que ele tem essa ferramenta, ele tem uma ferramenta de memória. Tá? É uma ferramenta de memória, que é o que dá a sensação que ele aprende, mas ele não aprende, tá? Ele simula um aprendizado. E aí é uma personalização. Aí o que a gente vem? Aqui, ó, a gente coloca aqui em personalização a memória, referências salvas. Aqui, ó, em memória e referências salvas, tem toda a colinha que ele vai fazendo sobre você ao longo do uso.
Então tá tudo que ele registrou, e toda vez que você manda uma coisa, ele confere todas essas informações para te entregar um negócio mais personalizado. Então é uma ferramenta, não é que a gente está treinando o modelo, beleza? Isso daqui acho que é o mais importante de entender a diferença. E aí tem outras ferramentas para estudar, para criar imagem, para Canvas, e todas elas o que a gente precisa fazer é simplesmente adicionar elas aqui. Então, a gente só coloca aqui, ó, criar imagem, já vai aparecer aqui e que a gente vai criar a imagem. Então, tem essas ferramentas complementares. Mas tem um outro tipo, que são as aplicações que usam GenAI. Tem as diferentes plataformas de mercado, então a gente vê Lovable, Gama, Manus, Suno, Windsurf, o Cursor, que são aplicações que usam GenAI, e tem as do dia a dia, né? Lá o Outlook, o Word, Excel, PowerPoint. O que ela faz? Ela é só uma camada que consome esses modelos. É uma API, uma integração de plataformas. Então, acho que isso é importante de entender. O ecossistema de inteligência artificial está organizado dessa forma. A gente tem uma camada de infraestrutura, a infraestrutura suporta modelos, que são modelos matemáticos, que ficam operando, e esses modelos eles são aplicados dentro de plataformas, que têm ferramentas, ou podem ir para algumas aplicações que têm GenAI. Então, essa é a grande caminho aqui. Então, acho que isso aqui organiza bastante a cabeça de entender o que funciona, como que não funciona, e eu queria só saber se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem aprofundar aqui, gente. O Perplexity, eu lembro que no começo eles falavam que o Perplexity utilizava todas as outras ferramentas, né? Como que funcionaria? Ele entraria em qual? Na plataforma, na aplicação com o GenAI? Como é que seria? O Perplexity, eu preciso olhar um pouquinho mais no detalhe, mas se não me engano, ele tem a plataforma do Perplexity e ele tem um modelo também. Tá. Ah, e uma curiosidade. Indo nessa linha, Alessandra, boa. Pessoal, vocês viram aqui que eu coloquei os modelos do ChatGPT, os modelos do Gemini e o modelo do Claude. Qual que é o modelo do Copilot? Alguém sabe qual que é o modelo do Copilot da Microsoft? Será que o Eduardo esqueceu de colocar uma logo aí? Gente, a OpenAI, que é a empresa mãe do ChatGPT, é investida da Microsoft. Então, quando a gente usa o Copilot, a gente está usando o modelo do GPT e que está hospedado no Azure. Então, quando a gente está usando o Copilot, a gente está usando o processamento do GPT. E o GPT tem essa configuração. Ele usa o ChatGPT, usa os modelos do GPT e ele está hospedado no Azure, que é a plataforma de cloud da Microsoft. O Gemini tem esse caminho e o Cloud tem esse caminho aqui, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. O que é importante levar disso daqui, tá? Os modelos, e aí sendo bem técnico agora, quando eu estou falando de modelo, eu estou falando dessa camada aqui. Os modelos, eles não treinam com o uso, mas os próximos modelos podem treinar com seus dados, se a gente não desabilitar, tá? Os modelos, eles não treinam com o uso. Eles têm essa ferramenta aqui de memória que parece que eles treinam, mas eles não treinam. O modelo, ele fica ali, mas os próximos modelos, eles podem treinar, e por isso que é super importante a gente falar com o time, olha, só usem em ambiente seguro, não cria outras coisas. E aí, para fechar, alguma dúvida mais aqui, gente? Eu acho que essa é uma parte que geralmente gera um pouquinho de dúvida e de curiosidade, assim, também. Mas eu queria só garantir que ficou claro para todo mundo. Fechado? Bom, e para evoluir agora, a gente falou de uso eficiente, usando lá o POPAF, uso seguro, vocês entenderam um pouquinho ali da arquitetura, tem mais detalhes para trás, né, daquele modelo ali, enfim, entendendo outras coisas, técnica, uso seguro, mas como a gente tem um tempo limitado aqui, eu trouxe o mais importante, assim, sabe, o essencial para vocês terem essa visão, e aí, depois disso, agora a gente vai falar do uso responsável, que a IA pode alucinar. E aí, provavelmente, vocês já ouviram disso em vários lugares. Alucinar é dar respostas ilógicas, que não fazem sentido. Então, o que é importante? Lembrar da nossa definição primária. IA é simplesmente toda máquina que simula o comportamento humano. Ela simula. Ela não pensa de verdade.
tudo que a IA generativa faz e aí isso é muito, muito maluco, assim, mas tudo que ela faz é simplesmente prever a próxima palavra com base em tudo que veio antes. Por isso que quando a gente digita, a gente vê a frase formando na nossa frente. Aquilo ali não é uma UX, não é uma experiência do usuário. Aquilo de lá é como funciona mesmo. É uma calculadora de probabilidade. Só que é uma calculadora de probabilidade que tem um processamento muito grande e que ela aprendeu com muitos padrões. E ela consegue ser consistente. Mas o que é importante de a gente saber disso? Que ela pode criar erro lógico. Que ela só está pensando na próxima palavra. Ela não está entendendo a frase como um todo. E aí o que é importante? Trazer até alguns exemplos para vocês. Esse daqui é de um advogado que usou o chat GPT e citou casos falsos perante um tribunal. Então, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu estou defendendo um cliente e eu quero procurar casos similares, jurisprudência. Quero jurisprudências de casos que tiveram um desfecho similar. E aí ele pediu para o chat GPT, falando assim, olha, me dá a jurisprudência, ele trouxe, e ele falou assim, olha, esses casos existem? Existem. Você tem certeza que existem? Tenho certeza, eles estão aqui. Certeza mesmo? Certeza, pode ir. Chegou na frente do juiz e o juiz falou, olha, isso daqui que você está citando eu nunca vi, não existe, esses números não existem. E aí o que aconteceu? O processado virou o advogado. Então, assim, isso aqui é o uso responsável. É entender que a IA nem sempre vai te entregar uma resposta verdadeira, factível e robusta. Até uma coisa curiosa, tá, gente? Lembra da receita que eu mostrei ali para vocês, do cardápio que eu gerei, do cardápio de uma semana? Teve um dos primeiros workshops que eu fiz bem no comecinho, assim. Eu lembro que eu fiz um workshop, depois, um mês depois, teve um outro workshop. Eu já te dou espaço aqui, Vanessa. Eu perguntei pro pessoal, e aí, pessoal, o que vocês estão usando o GPT? Vocês já estão usando a IA? Estão usando o GPT? O que vocês estão fazendo? E eu tava querendo ouvir das pessoas, eu apliquei nisso daqui, tá respondendo meus e-mails, sabe? Eu queria ouvir isso. Aí teve uma pessoa que falou assim, eu tô usando a receita que você passou, perdi 8 quilos. Eu falei, mulher, eu vou te matar, tipo assim, vai com calma, vai com responsabilidade, assim, sabe? Não é porque ela entregou que a resposta é adequada, sabe? E aqui embaixo está até escrito isso, olha, o GPT pode conter erros, por isso lembre-se de conferir todas as informações relevantes. É a única letrinha de rodapé aqui que quer nos ajudar e que não quer nos atrapalhar. Mas, assim, tá bem escondidinho ali, tá? Mas, Vanessa, fala aí. Não, eu achei interessante nesse caso do advogado que você falou que ele perguntou, é isso mesmo? E ela falou, então, assim, a IA mente, que, por exemplo, não no trabalho, mas já aconteceu assim, eu precisava de uma frase de efeito para um artigo, uma coisa pessoal minha. Eu falei, eu sou assim, 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 eu quero falar de mulheres. Ele me deu uma frase que eu gostei. Eu falei, isso aqui é plágio? Ele disse que não, mas pode ser que era, então, é isso que eu tô aí tem que pegar e jogar no Não era Google nada para do ver se trabalho, eu ele não ia ter acha alguma... responsabilidade, mas não adianta perguntar para ele, então, que ele não vai ser sincero Não, comigo, que ele plagiou. E aí você bem honesto, agora assim, eu vou ser bem honesto com ele, tá? Isso daqui foi no modelo 3, foi lá em 2003, sabe? Então, assim, os modelos avançaram bastante desde então. Então, assim, hoje esse tipo de erro tem sido cada vez menos frequente, mas ainda assim tem um caminho. Bom, Tamires da VEG, pode fazer a pergunta. Sobre essa parte da IA de mentir ou inventar coisas, algo bem interessante que eu coloco nos meus prompts ali é caso ela não encontre a informação que eu estou falando, que ela não me retorne nada, né? Ou que ela fala não encontrei, para ela não inventar nada, sabe? Inventar ou mentir. Então, essa também é uma forma legal de se interagir ali com a IA. Boa. Isso é um dos atributos que a gente coloca no pop-up. Então, assim, no pop-up, ali na parte de atributos, a gente coloca não invente nada, tá? Na comissão de IA aqui do Paraná, uma pessoa falou isso, um palestrante falou isso. Ele falou, por exemplo, um contrato extenso, né? Às vezes eles não vão ler 40. Aí, para falar para IA, não invente nada, exatamente o que você falou, me traga análise até onde você conseguiu. Tipo, se foi até a página 15, né? Exato. A gente consegue, e aí nesses casos é melhor mandar passo a passo. Mandar um primeiro bloco, depois um segundo bloco, um terceiro bloco, fragmentar o documento, tá?
Bom, um outro caso interessante foi de uma empresa aérea. E aí qual que é importante? Também isso daqui é de fevereiro de 2024. É que uma companhia aérea ela foi responsabilizada por ter colocado um chatbot para responder os passageiros. Então, assim, ela tem esse viés de nos ajudar. Então, assim, ele colocou lá no chatbot e colocou: olha, eu perdi meu voo. Isso é uma situação muito chata mesmo. Como eu posso te ajudar? Olha, você consegue remarcar o meu voo? Consigo, para o primeiro horário. E como você passou por esse inconveniente, vou te dar um bônus de primeira classe, sabe? Então, assim, qual que é o negócio? Aí ela tem esse viés de nos agradar. E ela pode criar um caminho assim. Então, de dar informações que não são verdadeiras. Assim, às vezes o voo nem existe, não é uma política da primeira classe para quem perde o voo. Imagina, eu ia perder todos, sabe? Então, é importante a gente cuidar isso. E aí, o que é importante para vocês? Pessoal, a gente está no começo, tá? Então, o que é importante? A gente começar do começo. Começar com casos de uso que não usam dados sensíveis e que são de aplicações internas. Isso é super importante para a gente, tá? Depois a gente vai para dado sensível e com aplicação externa. A gente tem até uma matriz que a gente organiza esses tipos de projetos que a gente aplica nos nossos materiais de governança, mas o começo é sem informação sensível e caso de uso interno para a gente começar a trabalhar, sabe? Isso é uma outra coisa para a gente vir muito bem. E o que é importante? Vocês aqui, gente, vocês podem tatuar isso, colocar na porta, na parede, colocar na tela, na proteção de tela de todo mundo, falando: olha, galera, quem gera o conteúdo é IA, mas quem responde é você. Então, assim, toma muito cuidado com como você usa, porque a responsabilidade é sua, tá? Analise, confira, use. Não estou falando para não usar. E eu acho que, assim, esse é um outro paradigma. Assim, a gente tem que fomentar as pessoas a usarem, porque existe uma forma mais eficiente de trabalhar. Se as pessoas não usam, elas estão sendo ineficientes. A verdade é essa. Só que tem que começar usando no começo, porque ela ajuda muito você ir rápido do 0 até uma nota 6, uma nota 7, mas depois da nota 6, nota 7 até o 10, aí é com você. Aí você vai ter que refinar. E se a gente deixa para usar no final do processo, a gente vai ter que dar uma instrução muito, muito, muito muito precisa para ela conseguir melhorar a qualidade. E aí, o tempo que a gente gasta escrevendo um prompt é melhor já trabalhar no material, tá? Vanessa, pode falar. Eduardo, eu tenho sentido dificuldade assim com documentos, assim. Por exemplo, falei eu aqui sozinha, né? Eu só queria pegar uma apresentação, não era nada confidencial, e colocar num novo template de PowerPoint. Faz. Ela simplesmente trouxe um negócio colorido que não tinha nada a ver com outro tema. Eu vi que ela não faz isso, né? Tem alguma limitação, né, para criação de PowerPoint, no Word, às vezes sai tudo desconfigurado. Ela não tá boa ainda, não. Tá? De fazer diagramação de documentos. A plataforma que usa IA, que tem entregado o melhor resultado em termos de apresentação é a Gama, tá? É Gama.ai. Ela tem feito várias entregas boas de slides, assim, é a que é melhor eu tenho visto com essas aplicações, mas ainda assim, elas vão se desenvolver, sabe? É um negócio que está ao longo do caminho, que a gente vai achar um caminho, tá? Bom, pessoal, então, trouxe várias coisas de uso seguro, responsável para vocês, mas eu queria mostrar alguns casos de uso, tá? Como que a gente aplica para o setor de vocês, para o dia a dia de vocês. E o caminho é começar a transformar em projetos, mas projetos simples. Começar com engenharia de prompt, depois vira uma sequência de prompt, que a gente pega um processo, cada caixinha do processo a gente transforma num prompt e vai aplicando passo a passo, e depois a gente vai para os assistentes e tudo mais. Inclusive, o que o Valdir aplicou lá na Copa Energia e transformou um processo de 40 horas em 3 horas foi essa sequência de prompt aqui. Foi uma coisa bem simples, tá? Mas que já tem um impacto muito significativo. Então, na prática, gente, o que a gente vai fazer agora? Vou mostrar aqui para vocês, e eu preparei depois uma pastinha com alguns exemplos, alguns exercícios para eu deixar com vocês de presente aqui, para vocês testarem e irem começando. Então, o que é importante? Como que eu posso usar a IA para fazer análise de documentos? Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente precisa fazer análise de um NDA. E aí, como que a gente vai fazer essa estrutura, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui, ó, esse daqui é o NDA. Então, assim, um NDA simples, padrão aqui, sabe?
Então, aqui, ó, tem as informações, enfim. Só que eu quero fazer uma análise dele para identificar algumas cláusulas problemáticas. Então, linguagem ambígua, proteção assimétrica, a parte de tirar o corpo fora. E aí, o que eu quero, né? Uma explicação técnica do problema, uma sugestão de reformulação e um comentário executivo para pessoas que não entendem o juridiquês. Então, é isso que eu quero fazer. Então, na prática, toda vez que a gente for começar a escrever um prompt, a gente vai começar sempre, minha sugestão é sempre começar em página em branca, que pode ser ou no Word, ou no bloco de notas, qualquer lugar desses, porque é mais fácil da gente manipular os textos, tá? Porque às vezes a gente dá um enter e meio que o negócio já vai. Então, a gente sempre começa com página em branca, no meu caso aqui, página em preta, mas a gente começa com o pop-up. Então, a gente coloca lá, persona, objetivo, público-alvo, atributos e formato. Então, a gente sempre começa nessa visão, assim, sabe? Armando o nosso pop-up. E aí, a gente coloca os objetivos. Primeiro, eu sugiro começar com os objetivos, que é o que ele ajuda a gente a definir os próximos, tá? Então, nosso objetivo aqui, nesse caso, é analisar um contrato de NDA e gerar uma lista estruturada de pontos frágeis dos documentos. E aí a gente vai se perguntar, pô, quem que é o melhor persona, qual o melhor profissional para isso? Então, a gente coloca aqui um especialista jurídico com experiência em análise contratual, enfim, tudo que precisa aqui dentro dessa estrutura, tá? E o preço de você ter um sênior e um júnior é que é o mesmo. Então, assim, peçam o melhor do mundo aqui. E o que é importante? Colocar o público-alvo aqui também, que é para quem ele vai entregar. Nesse caso aqui, ó, vai ser para advogados. Se eu colocasse para um CEO ou para sei lá, para uma pessoa com baixa instrução, ele ia adequar a linguagem. Então, a gente coloca dentro dessa estrutura e a gente adiciona todos os nossos atributos. E aí, como a gente tinha colocado, né? Os atributos, a gente coloca a listinha mesmo. Vai colocando uma listinha e pode colocar, olha, não invente informações, enfim. E a gente coloca todos os detalhes. Então, identifique as cláusulas, aponte reformulação, forneça explicação. Enfim, fazer todos os pontos que eu tinha comentado ali. E no formato, a gente define como que a gente quer receber. Texto, tabela, mas a gente pode dar característica do formato também. Ó. Então, olha, uma lista estruturada, seguindo os campos, olha, trecho identificado, então colocar o trecho da cláusula problemática, diagnóstico, explicação, sugestão e o comentário executivo, como que você pode ali, um resumo do risco ou do impacto em linguagem simples para não juristas. Então, o que a gente faz? Montou o nosso prompt aqui, e o que é importante aqui? Lembra que eu falei que o paradigma é a gente... Peraí que... Fechou. O paradigma é a gente parar de usar a IA como se estivesse pesquisando no Google e começar a escrever no primeiro parágrafo e depois a gente chega numa página, né? Vanessa, pode fazer a tua pergunta. Eu posso, por exemplo, tem um negócio de criar agentes. Eu não sei se você vai falar sobre isso e como que isso Isso, eu funciona, vou colocar isso, vou mostrar isso já já. Eu pensei se tudo isso eu não posso criar um agente que daí eu já tenho o prompt pronto, Pode, né? Imagino. Tá. É isso aí. Então, pessoal, o que a gente fez? Então, a gente está criando um projeto de engenharia de prompt, que é o nosso primeiro projeto, é o nosso skatinho aqui, tá? Então, o que a gente faz? A gente cria o prompt, aí a gente vai lá na nossa plataforma de IA, e a gente sempre começa um chat novo, para a gente não bagunçar com o texto. Até se a gente quiser organizar mais, a gente pode vir aqui em criar projetos. O projeto é como se fosse uma pastinha, tá? Que ele vai organizar todos os chats daquele assunto. Então, a gente coloca aqui o nosso prompt, pop-up, e a gente adiciona o NDA que a gente está trabalhando ali. Então, eu vou baixar ele aqui, e a gente adiciona ele aqui, que é como se ele viesse num prompt, tá? É como se ele acessasse o conteúdo aqui. A gente pode subir o arquivo, ou o que a gente pode fazer é colocar o próprio texto. Então, a gente coloca essa estrutura aqui, e aí, essa aqui é a mágica aqui do... Não, Vanessa, no Copilot não tem, e aí o que a gente tem que fazer, não tem a parte dos projetos, né? Tem algumas ferramentas, plataformas que tem, outras que não tem.
Então, olha, o que ele trouxe? Já fez análise, aí ele traz aqui as referências, e ele traz na estrutura que a gente colocou. O trecho, o diagnóstico, a sugestão e o comentário executivo. Então, por exemplo, as medidas de proteção adotadas ficarão a critério da parte receptora, conforme julgar necessário. O que ele quer dizer isso? Olha, deixa a responsabilidade vaga e pode permitir negligência na proteção de informação sensíveis. E é recomendável fixar critérios objetivos para evitar brechas. Então, o que ele faz? Ele pega e ele já altera isso. Então, imagina que tudo que você faz, a gente já pode trabalhar dentro dessa estrutura. Pode falar, Vanessa. É que, por exemplo, no caso de um contrato, às vezes eu gosto de dizer quem sou a parte nesse contrato, né? Eu tô querendo, tô dando as informações, estou recebendo. Então, tipo, esse tipo de informação no prompt, dentro do pop-up, eu coloco onde ali no objetivo, talvez? No caso, você quer falar quem é você, quem vai receber? Isso, por exemplo, assim, eu estou com o NDA, Uhum. um acordo de confidencialidade, tem 2 empresas. Eu sou a empresa que está cedendo mais informações, então eu quero que se fique mais protetivo possível. Só para ele saber qual das partes eu estou revisando, porque geralmente a gente revisa em nome de uma parte, né? E eu Isso, você quero dizer pode quem colocar sou eu na no relação, né? atributo. Você pode No colocar. atributo. Você coloca no atributo e no público-alvo, né? Que é para quem a IA vai entregar a resposta. Isso, exato. Não é que eu vou entregar para a pessoa, mas assim, eu estou pensando do lado desta empresa, né? Isso, exato. Então você pode colocar assim, olha, no lado da reveladora, ou na parte. Isso. Então Isso. aí você coloca no público-alvo aqui. Uhum. Tá. E se quiser reforçar, você pode colocar nos atributos também. A mágica da IA, gente, é que ela não funciona igual o Excel, que é o PROC-V, é sempre PROC-V, sabe? Ela aceita diferentes comandos para um mesmo objetivo. Mas, assim, nesse caso, daria mais específico para colocar aqui no público-alvo, que é para quem ele está entregando a resposta, tá? Então, isso aqui é uma das formas da gente fazer. Então, a gente coloca aqui essa estrutura, então coloca o pop-up, e a gente consegue chegar aqui já, chega até com uma tabela com um resumo executivo aqui no final, dos problemas, né? O tipo de fragilidade, a cláusula, o impacto e o grau de risco. Tudo isso que a gente recomendou aí no prompt, aí vocês viram que a gente conseguiu sair de um prompt genérico e para um prompt específico só colocando o pop-up. Um outro exemplo, e dado o tempo, eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá, gente? O que a gente vai fazer? Esse daqui eu vou deixar até como sugestão para vocês fazerem depois, tá? Mas eu vou só trazer a base dele, que é a seguinte. Esse aqui foi uma versão super resumida do que o Valdir fez lá na Copa Energia, tá? Que é priorizar o processo de auditoria. Então, o que a gente vai fazer? Eu preparei essa pastinha aqui, vou mandar para vocês. Vou até já colocar aqui no chat para garantir que vocês vão ter o acesso. Ó, esse link que eu mandei aqui, ele vai levar vocês aqui para essa pasta aqui. E tem vários exemplos, eu preparei 4 aqui para vocês, tá? Esse daqui é da sequência de prompt. Então, aqui o nosso objetivo é priorizar amostras. Então, aqui, ó... Opa, até o nome tá errado aqui. Esse aqui é o sequência de prompt. Depois eu corrijo aqui, mas ó, tem um primeiro prompt que é para análise de KPIs. Então, aqui tem o prompt pop-up para ele fazer análise de indicadores. E depois tem aqui um outro prompt para priorização técnica da auditoria. Complementarmente, tem aqui um conjunto de KPIs de e-commerce, que eu sugeri fictícios aqui, mas falam, olha, analisando esses KPIs aqui, o que você sugere que eu faça auditoria? Onde que tem alguma coisa aqui que tem um alto risco e tem um comportamento fora do padrão? Então, a ideia é fazer essa estrutura aqui. E uma coisa, pessoal, por favor, vocês já fizeram isso, estão perdoados, mas assim, não comprem prompts prontos. Porque assim, na prática, o que é? Não é que esse meu prompt que é o gabarito, é uma forma de resolver. Então, se vocês usam o pop-up, vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Tem essa análise, não tem, faz isso, faz aquilo outro, tá? Então, isso aqui que é importante. Aí, qual que é a ideia? É pegar cada um desses prompts e aplicar em sequência. Primeiro pegar esse prompt aqui de auditoria, junto com a plataforma, eu até rodei ele aqui, vou mostrar aqui para vocês como que ele ficou.
Aqui, ó. Não. Ó, aqui, análise de riscos aqui. Ó, eu coloquei aqui o prompt junto com a planilha dos indicadores. E aí é importante colocar num modelo de pensamento, porque ele vai precisar fazer uma análise mais robusta, não colocar num modelo flash, um modelo mais raso. Ele fez uma análise, calculou o tipo de variação, o desvio padrão, o grau de criticidade, o nível de controle, o tipo de risco e a observação técnica. E aí, depois disso, eu coloquei o segundo prompt na mesma janela de contexto, agora com o objetivo de, olha, usando os resultados, cria um ranking do que eu preciso auditar e justifique. E aí ele trouxe aqui, olha, qual que é o processo, qual que é o KPI, nível de prioridade, justificativa. Então ele já traz isso estruturado, que basicamente, gente, é pegar o que vocês já fazem e descrever, transformar isso num prompt e aplicar passo a passo. Fechado? Esse daqui é um desses exemplos aqui, que aí como ele é bastante parecido, eu vou deixar para vocês aplicarem e também para a gente olhar um pouquinho mais o tempo aqui. Outra coisa, dá para a gente criar assistentes. Assistentes, então, o que a gente vai fazer agora? Identificar divergência em materiais. Então, imagina que a gente tem uma proposta comercial e um contrato. As duas informações têm que estar batendo. Só que, assim, eu sempre faço isso, eu sempre analiso esse tipo de divergência. Eu não quero toda hora ter que ficar copiando e colando prompt, é uma coisa chata. Meio que uma gambiarra até. Então, o que a gente faz? A gente cria assistentes, que no GPT se chamam de GPTs, que a gente coloca aqui em explorar, e vem aqui em criar, explorar GPTs e criar, e ele vai abrir essa janelinha aqui. E no Gemini a gente consegue criar assistentes gratuitamente, tá, gente? Então, quem não tem conta paga, sugeri ir lá para o Gemini. A gente vem aqui, veja alguns gems. No GPT chama GPTs, no Gemini chama gems. O motivo você não precisa explicar. E aí a gente vem aqui em novo gem, e é o que eu falo, que assim, essas ferramentas elas sofrem de um mal que se chama copia, mas não faz igual. Vocês veem que é igualzinho, né? Entre um e outro é muito parecido. Basicamente, o que a gente faz é o seguinte, é pegar o prompt e esconder o prompt. Eu falo que assistentes são chats com prompts escondidos. Então, vou até mostrar aqui para vocês conseguirem depois replicar. Então, aqui, ó, tem uma análise de divergência aqui. Aí, o que a gente faz é construir o prompt. Então, aqui, olha, tem o nosso prompt pop-up, que já está aqui, olha. Atue como um auditor sênior de experiência e compliance. Teu objetivo é comparar minuciosamente uma proposta comercial e seu contrato. O público-alvo são profissionais de compliance, jurídico e suprimentos. E tem aqui os atributos, comparação ponto a ponto, divergência. Aqui a gente pode colocar, olha, não invente nada. O formato, enfim, de como que a gente quer receber essas informações. Então, basicamente, é um prompt. E a gente tem aqui, ó, o contrato de prestação de serviço. Vamos dizer aqui que é um contrato de prestação para fazer uma reforma numa loja de franquia. Então, aqui tem um contrato, e aí isso aqui é super amigável para vocês. E aqui tem a proposta comercial. Tem aqui qual que é o objetivo, o escopo técnico, o cronograma, o valor e tudo mais. Então, o que a gente faz? Eu vou baixar esses dois arquivos. E aí, pra gente, eu faço isso daqui sempre. Então, o que você vai fazer é criar um prompt, pop-up. Aí, você vai lá para a tua ferramenta. Eu vou fazer aqui no Gemini, para mostrar gratuitamente como que ele funciona. A gente coloca aqui nas instruções, a gente esconde o prompt. A gente coloca o nosso prompt pop-up aqui escondidinho, dá um nome para ele. Então, vamos colocar aqui analisador de contratos. Esse equivale ao agente no Copilot, Eduardo? Isso, daí você vai no Copilot Studio e você cria o assistente. A diferença é que, assim, o assistente, ele te dá uma resposta. O agente, ele é um passo mais avançado. Tipo, ele pode tomar algumas atitudes. Por exemplo, marcar uma agenda, mudar o documento. Então, assim, é uma evolução. O assistente, ele te dá uma informação, o agente, ele tem acesso a ferramentas.
ele consegue fazer mais coisas. É como se fosse o passo 2. Tem uma escadinha. Ah, tá. Então, é um novo no tipo de... Copilot, eu tenho aqui o pago da empresa, ele só aparece agente, não aparece assistente. Mas é a mesma estrutura, tá? É a mesma estrutura. Uhum. Então, aqui, a gente coloca aqui, ó, analisador de contratos, esconde ali, e aí a gente pode salvar. Por isso que eu falo que os assistentes são chats com prompts escondidos. Então, olha, tem essa experiência de chat, só que a gente escondeu o prompt, e aí o que a gente faz é o seguinte, a gente só adiciona os arquivos que a gente quer que ele analise, que foi esses 2 aqui que eu acabei de fazer o download, e ele vai gerar. E aí a gente pode, olha, eu quero colocar num modelo de raciocínio mais forte, ou num modelo mais rápido. Aí a gente seleciona um modelo adequado, e ele vai fazer essa análise. Claro que quanto mais tempo ele levar, melhor vai ser a qualidade aqui do que ele vai fazer. Então, isso daqui é um dos exemplos, né, do que a gente pode, de como que a gente pode fazer. Então, se a gente tem isso daqui, acho que foi, deixa eu até ver, acho que foi a Vanessa que comentou que estava sozinha na equipe, né? Vanessa, você pode criar a tua equipe aqui, tá? Você pode criar vários desses, um para fazer análise de arquivo, outro para criar ata, outro para criar N coisas, tá? Então, é muito essa estrutura aqui, que daí ele já identificou, olha, nesse documento tem essa informação, nesse documento tem esse, olha, a diferença, olha, o valor, tem um 0 a mais, sabe? Então, tem vários pontos aqui que a gente pode fazer essa análise e já garantir que a gente vai ter essa consistência. Então, isso daqui é uma outra forma da gente fazer. Então, só voltando para cá. Eu mostrei para vocês aqui, olha, é o seguinte, o nível de engenharia de prompt, aqui, depois sequência de prompts e depois os assistentes. Mas a gente pode criar automações, que é tirar a IA desse ambiente aqui também, que daí a gente pode fazer tudo automático, assim. A gente pode, ao receber um e-mail de um contrato, ele já faz a análise do contrato e pode nos avisar no Teams como que ele vai fazer essa estrutura. Aí isso já é um assunto um pouquinho mais avançado, mas que vale a pena vocês saberem que aí a gente vai para esse caminho aqui das automações, onde a gente dá alguns passos além. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Bom dia. Sobre mapeamento de processo, qual que é a tua experiência com IA? Até Assim, BPM, essas coisas aí. eu Já viu assim que estão usando ou que mesmo dá resultado, vamos dizer assim, que a gente vale a pena se debruçar nessa inteligência Você artificial? fala em nível de plataforma? Isso, nível de plataforma, o próprio Copilot, o próprio ChatGPT. Assim, o que é mais importante, tá, André? Assim, indiferente da plataforma que você está usando, é importante você selecionar o modelo adequado. Então, o modelo aqui de cima é o que vai mandar mesmo na... Você pode escolher qualquer uma dessas aqui, Gemini, Cloud, Copilot. Escolha a que você consegue fazer uso seguro, a que você tem acesso a um modelo mais avançado, tá? Mas o que eu posso te dizer é que a IA vai muito bem em mapeamento de processo, mapeamento de jornada de cliente. A gente pode bater um papo específico disso, eu posso te trazer alguns exemplos, te mostrar. Mas, assim, talvez seja uma das aplicações onde ela vai melhor. Tá? Ainda mais com BPM, que você tem um padrão, que você já tem uma estrutura bem definida de como fazer. Sabe? Tem vários casos de uso onde ela vai muito bem, tá? Então, ela vai muito bem nessa estrutura aqui. E aí, só mostrando para vocês aqui rapidinho. Então, pedi um minutinho a mais para vocês só aqui. Então, isso daqui é uma automação, onde a gente consegue, por exemplo, fazer a IA analisar um e-mail, a partir do e-mail, analisar analisar o conteúdo e mandar um relatório para o nosso Teams. Eu vou rodar essa automação rapidinho aqui, só para vocês verem o negócio acontecendo. O que eu fiz? Eu preparei isso daqui antes, e eu mandei aqui para ela aquele NDA que a gente fez ali. Então, olha, eu mandei aqui o acordo de confidencialidade igualzinho, tá? E aí o que eu vou pedir para ela, olha, imagina que eu sempre tenho um e-mail onde eu sempre recebo os contratos. Olha, aí ele vai rodar aqui e ele vai me mandar uma mensagem aqui no meu Teams, avisando aqui, né,
da nossa... É meio devagarzinho, mas vamos lá. E eu conseguiria conectar também outra IA, por exemplo, do chat, depois Pode, Gama, e para me gerar um. pode. Você pode fazer isso, ó. Ele já mandou aqui no meu Teams, ó. Análise de pontos frágeis. Ele recebeu lá e ele já mandou. Imagina que você sempre recebe contrato, você já recebe direto uma análise. Então, essa é uma outra forma da gente fazer. Bom, pessoal, acho que queria mostrar para vocês aqui toda essa estrutura, né, de fazer essa introdução rápida à IA. Então, simplificar. A IA é simplesmente toda máquina que simula o comportamento humano. Ela é esse grande guarda-chuva, e GenAI é só um tipo. Para a gente ter os melhores resultados, a gente tem que melhorar input e processo. Basicamente, o primeiro passo é a gente parar de usar prompt genérico, começar a usar pop-off, priorizar o uso em ambientes seguros e criar vários tipos de processos. Engenharia de prompt, sequência de prompt, assistente, automação, e a gente vai ajudando ao longo de todo esse caminho. Queria agradecer a Alessandra aqui pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Queria me colocar super à disposição aqui para continuar o papo. Quem quiser o meu contato pode falar direto com a Alessandra aqui. Aqui para vocês. Foi, com certeza, foi muito produtivo, Eduardo. Realmente esclarecedor. E é isso. Entre em contato comigo que eu mando o contato do Eduardo, com certeza. Obrigada. Tá certo. Obrigado por esses 5 minutinhos a mais aqui, tá? Imagina. Gente, um ótimo dia para vocês. Quem quiser seguir em contato, me chamar, pode fazer. Desculpa não poder ficar um pouquinho mais aqui para bater um papo. Me empolguei, quis mostrar vários detalhes para vocês aqui e acabou faltando um pouquinho de tempo para esse bate-papo final aqui. Mas, André, me chama lá depois e a gente bate um papo sobre os processos. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço para todos. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.